Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Eu tenho falado que a cada dia fica mais difícil excluir alguma leitura de tão preciosa que é a palavra do Senhor. Números, capítulo 13. Versículos 1, 2 e 3, diz o seguinte a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vou repetir: de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Não eram qualquer um que Deus tinha falado para ir e espiar, olhar, verificar aquilo que o Senhor havia prometido conceder ao povo dele. Eram líderes, eram príncipes de Israel, eram representantes das famílias. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Moisés, como Deus ordenou, Moisés fez. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Meus irmãos, nós ficamos preocupados quando percebemos que Deus tem dado oportunidade para líderes contemplar a promessa do Senhor. Liderança, príncipes têm falhado. Nós muitas vezes somos líderes em todas as áreas, mas temos falhado em confiar e acreditar naquilo que Deus tem prometido. Seguindo em frente, meus irmãos, tem a nomeação de quem vai olhar a terra. Versículo 18 do capítulo 13. Vede a terra, olhe que tal é, olhe como é a terra e o povo que nela habita. Vocês olhem como é a terra, como é o povo. Olha lá se essa terra que eu estou dando a vocês é porque o povo é fraco ou é forte. Olha lá se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Nós já conhecemos a história e sabemos que o povo, os espias voltam amedrontados, mas não é porque o Senhor não tinha orientado. Nós vivemos dias amedrontados, mas é porque somos enganados pelo Senhor, não. O Senhor fala: olha, mande pessoas, líderes, para espiar o que eu vou fazer, qual a terra. Olhem o povo, se eles são fortes ou fracos, se são poucos e muitos, e qual é a terra em que eles habitam, se é boa ou má. Meus irmãos, se um pai não dá uma pedra a um filho que pede um pão, imagine se Deus vai dar algo que é ruim para nós. E nós temos vivido dias aborrecidos, nós temos vivido dias insatisfeitos, porque achamos que o que Deus está fazendo não é coisa boa, não é algo maravilhoso. Meus irmãos, Deus não faz nada que seja pequeno. Vê se a terra é estéril ou é fértil, se nela há matas ou não. Fiquem animados, tragam o fruto que tiver lá. Não fica só com vocês o que vocês vão olhar, não. Tragam provas do que vocês vão olhar.
vede a terra, tende ânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Deus manda no dia que estava as uvas, os cachos estavam todos bonitos. Eles sobem, eles contemplam e trazem um relatório. A partir do versículo 25, olha que versículo precioso. Tenha discernimento, deixe Deus falar o seu coração. Versículo 25 do capítulo 13. Ao cabo de 40 dias, quantos anos eles ficam no deserto? Eles ficam rodando no deserto porque não acreditaram que Deus poderia dar aquela terra. Eles ficam 40 anos no deserto. Quantos dias eles espiam a terra? 40 dias. Quantos dias que você tem de vida? Quantos dias que você tem testemunhado de que Deus é bom, que Deus cumpre as promessas que Ele tem feito? Peça discernimento. Ao cabo de 40 dias, eles ficam 40 dias testemunhando se Deus estava falando a verdade. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e nós conhecemos a história. Eles falam, olha, lá realmente as frutas são muito boas, os cachos, mas tem gigantes, tem isso, e o que eles fazem? Mesmo passando 40 dias, eles infamam, eles falam mal da terra. Quando nós murmuramos daquilo que Deus está falando, está fazendo, nós estamos infamando, falando mal do que Deus tem feito. Qual é o relatório que eu e você temos dado daquilo que Deus tem permitido que nós contemplamos? Eles, 25 dias, eles voltam e relatam: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Se o que Deus estivesse fazendo no nosso meio fosse tão terrível mesmo, nós íamos querer morrer. Nós íamos querer morrer. Eu falei que fui visitar alguém, desejar um feliz ano novo, o pessoal murmurou tanto que eu disse, vim desejar um feliz ano novo, e estou vendo que o melhor ano novo é a senhora morrer no ano de 2023. Levou um susto. Levou um susto, já pensou? Mas o que nós temos falado daquilo que Deus tem permitido vivemos? Eles falam, realmente, verdadeiramente, mana leite e mel, o fruto dela é muito bom. Agora, o olho mau. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se forem maus, que grandes trevas. Olha a treva ocupando o relatório. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Meus irmãos, eles haviam sido libertos do Egito com grande poder, grandes milagres. Deus é tão poderoso que Ele endureceu o coração de Faraó. Deus, Ele zela pela glória dEle. Ele quer que nós percebamos que não é porque é fácil que nós somos conduzidos em triunfos, é porque Deus tem todo o poder. Mas quem eles falam que é poderoso é o povo da terra. Quem é gigante não é Deus, é o povo daquela terra. Quem nós temos falado semanalmente, diariamente que é grande, são os nossos problemas. Quem está conosco na fila do banco ou lá no cartório, aonde for, tem ouvido que testemunho, quem é poderoso? Os nossos problemas, cada dia aumentando. E é isso que eles falam.
O povo e a cidade são muito grandes, são fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Meus irmãos, esse relatório é um relatório real. Eles eram fortes, eles eram poderosos, eles tinham fortalezas. E quando nós falamos e contemplamos que está difícil, eu quero te dizer que os dias são maus. Jesus disse, mas não há nada que seja maior que o nosso Deus. Nós estudamos aqui, eu tenho repetido o Salmo 42, o salmista entende que só Deus pode ser a solução, só Deus é a solução. Ele fala, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Quem entende que Deus é maior que os filhos de Anak, maior que as dificuldades, ele sabe que ele tem que buscar a face de Deus. Será que nós temos entendido, meu irmão, minha irmã, que os dias são maus, mas sabemos que Deus é o único que pode? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. 25 dias e 40 dias eles espiaram e passaram 40 anos no deserto. Não foi porque deram um relatório que o povo errado, que o povo era fraco, que o povo era forte. Eles passaram 40 anos no deserto, foi porque eles tripudiaram de Deus quando achavam que Deus não podia dar a promessa, não podia cumprir a promessa que ele havia feito de dar aquela terra. Porque nós desistimos, seja lá do que for, não vou nomear, porque nós achamos que o que tem se levantado no nosso meio é maior que o nosso Deus. Meus irmãos, 12 espias foram. 2, quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que Deus está falando ao nosso coração. De 10, só 2 se levantam, Josué e Caleb. Só 2 se levantam. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eles viram a mesma coisa, mas eles falaram assim, ó, Deus prometeu lá que ia dar essa terra e nós temos que ir, porque nós prevaleceremos. Como é que você entrou aqui nessa noite? Não tem mais jeito, vou desistir. Estava dando uma nuvem para amenizar o sol, uma coluna de fogo durante a noite. E Caleb fala, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. 40 dias eles espiaram. 40 dias eles espiaram e 40 anos eles ficaram sem entrar na terra prometida. Essa cena aqui, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ouça, essa cena aqui se repete 40 anos depois. Imagina, eles poderiam, 45, essa faixa aí de 40, está entrando na terra prometida. Esses 2 aqui entram 40 anos depois. É urgente confiarmos no Deus que cumpre promessas, porque tem promessas, tem vitórias que já era para ter acontecido há anos. Não tem acontecido, não é porque está difícil, é porque nós não acreditamos que cremos no Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que Ele fala e acontece. Por
Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Quem você tem ouvido? O Deus que fala que vai te dar vitória, ou os incircuncisos que não creem no Deus vivo e falam não tem jeito? Josué e Caleb acreditam, porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte que nós. Nós temos que ter cuidado com quem nós temos nos aconselhado, meus irmãos. Salmista no Salmo 1 fala que bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não permita que pessoas que não têm o mesmo relacionamento com Deus te influencie a não continuar crendo somente. Ser forte, Josué, e corajoso para fazer tudo quanto eu tenho te ordenado. E aí, meus irmãos, já estamos caminhando para onde nós vamos pregar. Isso aqui é só a introdução. Misericórdia. E diante dos filhos de Israel, infamaram. Eu tenho muito medo. Eles infamaram, versículo 32, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Sabia que tem gente que já mudou trocentas vezes, porque acha, não, aqui nessa cidade está muito ruim, vou para lá, vai para lá, e esquece que não interessa para onde você vai. Eu sou contigo por onde quer que você andar. O problema nunca foi a terra, o problema nunca foi a família, o problema nunca foi o problema, mas a falta de falarmos aquilo que Deus tem falado. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estrutura. Eu fico com medo de pregar, mas tem que pregar. Recentemente, nós vivemos um período aí de eleição, pós-eleição, tinha um monte de pessoas morrendo de medo. Como é que vamos viver agora com o governo A, com o governo B? Meu irmão, minha irmã, seja o governo A, o governo B, quem governa a nossa vida é Deus. É Deus que governa. Como é que eu quero que meu filho se converta? Como é que eu quero que o meu amigo se converta, meu marido se converta, se eu falo todo dia para ele que tem algo fugindo do controle do Senhor? Tenho infamado o que Deus tem feito. Versículo 33, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E éramos, o que eles estavam falando? Olha, eles eram gigantes, e nós olhávamos para nós nos achávamos como gafanhotos. E nós somos pior que gafanhotos, meus irmãos. Nós somos povozinho, vermezinho, nós somos insignificantes. Mas o nosso Deus, Ele se preocupa. Ele está caminhando conosco.